Olá, bem-vindo a mais um episódio do Doutor Financeiro Podcast. Hoje a gente vai falar com vocês especificamente de um assunto que está pegando, que é a tal da reforma tributária. Aqui a gente não vai ficar enrolando, case prático, e para debater isso comigo hoje, eu trouxe aqui o Maicon Santana da COS Contabilidade. Como que você está, Maicon? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês aqui, com o seu público, Lucas. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí de muito valor aí para a turma. Bora, vamos lá, vamos ajudar essa galera aí. Empresário não tem tempo para ficar perdendo com teoria não, cara. Vamos direto aí para cases reais. Mas vamos lá, para contextualizar um pouquinho. O que é essa tal de reforma tributária? O que ela mexe de fato? Basicamente, ela destrincha o nosso sistema tributário, né? A gente tem que entender que vai ter uma linha tênue. Uma linha até 2026 e daqui para frente é um novo jogo que muda, né? Então, basicamente, a reforma tributária ela vai mudar o nosso sistema. Hoje a gente compõe 5 impostos, basicamente, que é sobre o consumo. PIS, COFINS, ICMS, IPI e o ISS. A gente vai tirar esses 5 impostos de campo e vai colocar o IBS e o CBS. Ou seja, essas novas tributações é que vai começar a valer a partir de agora, de 2026, né? 26, 27. E o que ela muda assim no jogo? Porque o que eu entendo é que a gente tributa hoje de uma forma e agora vai mudar a base, vai mudar... Como que isso muda de fato a economia? O que acontece é o seguinte, né? As 3 principais mudanças que a reforma ela vai trazer vai ser essa que eu te falei, ou seja, a gente vai substituir 5 impostos por 2 impostos. Então, eu até brinco bastante que o pessoal fala, a reforma tributária ela vai diminuir o imposto. Ela vai diminuir, de fato, a quantidade de imposto. A carga tributária a gente tem que analisar para ver se vai fazer sentido ou não, né? Mas o que acontece? Além dessa alteração, uma outra alteração que ela vai impactar, e aí a gente vai entrar num sentido de mais para frente, simples nacional, lucro presumido, lucro real, é a forma de creditamento, Lucas. Ou seja, até hoje existe o sistema não cumulativo e o sistema cumulativo. Com a reforma tributária, isso vai deixar de existir, ou seja, todas as empresas elas vão entrar no regime não cumulativo. Ela vai ter possibilidades de crédito tributário. E isso muda completamente o jogo das pequenas e médias empresas para quando você vai vender as suas mercadorias e seus serviços. Uhum. E na questão de crédito, né? Crédito é sempre, crédito é jogo de gente grande, né? Sim. Quem é lucro real se preocupa bastante com crédito, faz muito dinheiro com planejamento tributário. No Simples, geralmente, a gente não se preocupa muito com isso. O Simples já é tributado, direto no faturamento, acabou. Mas a reforma ela traz também uma questão que ela amplia a base de crédito, né? O que passa da crédito com a reforma e o que a gente pode pensar como planejamento nas empresas? Sim. Até hoje em dia, né, a gente vai entrar um pouquinho agora na questão assim que eu vou te falar dos 2 sistemas que a gente vai trabalhar, né? E de fato a gente tem essa visão que o Simples Nacional, ele a tributação sobre o faturamento e outros regimes, principalmente o lucro real, ele é interessante pelos benefícios tributários e os créditos que ele geram. O que vai chamar atenção agora? Por exemplo, um crédito, a contabilidade, né? Hoje, teoricamente, muitos empresários enxergam a contabilidade como um custo, né? E não como investimento. A contabilidade ela vai passar a dar crédito para o empresário, ou seja, uma contabilidade, a nota fiscal que a contabilidade gera para você, empresário, vai dar crédito. Telefone, energia e não crédito de imposto de renda, contribuição social, não, de IBS e CBS. E isso está atrelado diretamente ao custo dessas empresas. Então, o que vai trazer de grande impacto a isso, Lucas? O Simples Nacional, ele já tem, hoje, no nosso sistema, a obrigatoriedade de fazer um planejamento tributário. Hoje, ele não pode enxergar, não, estou no Simples Nacional, estou no meu melhor enquadramento. Não, nas regras que a gente tem hoje, é fundamental que ele já olhe e veja se faz sentido o Simples Nacional ou não. Com a reforma tributária, aí isso virou obrigação, tá? Então, com a reforma tributária, ele tem que avaliar se realmente todas as despesas dele vão gerar crédito. E essa questão que você trouxe que é muito importante também, que quando a gente fala de crédito, a gente pensa em grandes empresas, né, faturamentos altos. Não, o jogo está aí para todo mundo, a regra está aí para todo mundo. Nós temos clientes com faturamento de 50, 60 mil reais, que faz sentido para esse cliente estar no lucro presumido ou estar no lucro real. Então depende do negócio do cliente mesmo. Então vamos pegar essa questão hoje, que isso eu acho que é super relevante. Quando faz sentido uma empresa estar no Simples? Quando faz sentido ela estar no presumido e quando faz sentido ela estar no real? Você consegue ter uma regrinha simples para a galera conseguir entender, para saber se ele tem que priorizar essa questão de planejamento agora ou não? Olha, a regrinha simples, a conta mágica, assim,
infelizmente ela não existe, tá, Lucas? A gente vê hoje em dia o pessoal se propagando na internet, não, faz isso, faz aquilo, margem de tal, não. O que a gente faz e a gente trabalha é realmente análise do cliente. E o que faz o cliente estar no simples, no lucro presumido ou no lucro real, é uma coisa muito simples, é pagar menos imposto, né? Então, o que a gente faz? Um cliente no Simples Nacional, a gente vai olhar, poxa, esse cliente, ele é de serviço, ele revende ou ele é uma indústria? Quais são os benefícios que estão para esse cliente? E quando eu falo benefício, olhar o produto desse cliente, vamos olhar o NCM. O que ele tem de incentivo hoje? O que ele vai conseguir de redução? O que ele tem de despesa hoje que faz sentido no lucro real para ele abater imposto de renda ou não? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Empresas do Simples Nacional que trabalham com um negócio de B2B. Ou seja, emite boleto ou faz recebimento de Pix, mas hoje em dia o mercado é muito boleto ainda. Se essa empresa ela acaba tendo uma certa inadimplência, no Simples Nacional, ela vai ter o faturamento e vai perder esse valor. Ou seja, ela vai ter pago o DAS em cima desse faturamento e vai perder o imposto sobre isso. Se ela está no lucro real, ela vai ter o prejuízo ainda de não ter recebido, mas ela vai abater esse valor do imposto de renda. Ou seja, ela vai recuperar parte desse valor. Então, a gente olha não só a análise do produto, do item, mas o negócio em si, para a gente realmente determinar se o cliente tem que ver o modelo de negócio do cara, né? Não adianta só ficar vendo... Agora vamos pegar essa questão a reforma, vamos começar a destrinchar ela por setor, sim, por atividade, para ficar mais interessante, para o pessoal conseguir de fato entender. Aqui não é aula para contabilidade nem jurídico, é conteúdo para empresário de fato pôr em prática. Vamos lá. Tem uma empresa, lucro real. O que a reforma mexe com esse cara? Sim, o lucro real, por exemplo, uma empresa do lucro real, ele basicamente já está pronto para jogar, tá? Por quê? A sistemática que ela vai mudar hoje, que é o que a gente começou no início da conversa, do creditamento, o lucro real, ele já está habituado a esse jogo. Ou seja, nota fiscal para tudo, ele exige. Ele já entendeu que o jogo dele é crédito. Então, ele está interessado no mais crédito agora. Então, ele já exige nota fiscal. Ele já está no sistema de não cumulatividade. O que é não cumulatividade para esclarecer para o pessoal aqui? Por exemplo, eu comprei essa xícara aqui de uma empresa que está no lucro real. Essa empresa ela vai me vender hoje, tá? Na sistemática de hoje, ela tem ICMS, PIS, COFINS e por aí. Se eu estou no lucro real, eu vou me creditar desses impostos. Ou seja, se eu pagar R$10 nessa xícara, por eu estar me creditando, vamos falar uma alíquota aí de 30%, só para a conta ficar fácil. Eu vou me creditar de R$3, esse produto vai sair R$7 para mim. Essa é a maneira que a gente vai atuar na reforma tributária. O lucro real, ele já está acostumado com isso. O que ele vai se adaptar agora? É que o crédito vai ser muito mais amplo para ele, ou seja, lembra o exemplo da contabilidade que eu te falei? Ele não tomava crédito de impostos. Agora ele vai tomar do CBS e do IBS. Telefone, energia e por aí vai. Tá? Amplia a base de crédito dele. Amplia a base dele. Entra serviços, entra aluguel, entra um monte de coisa que hoje não dá crédito. Ele passa a ter a opção de tomar crédito também sobre essa galera. Exatamente. Isso a gente está olhando na ótica da entrada. E na ótica da saída, o que vai acontecer? Muitos benefícios tributários, principalmente de ICMS, eles estão caindo, né? Então agora, no final do ano, a gente já tem vários regimes caindo, de 28, vários regimes caindo, e por aí a gente vai até 2033. Ou seja, de um lado, ele vai conseguir ter vários ganhos, e do outro lado, ele vai ter a perca dos benefícios tributários. Então, aquele cara que sobrevive hoje por uma questão de um regime especial, de algum benefício tributário que ele tem local, tá com o negócio em risco. Esse cara tá com o negócio em risco. Porque se de fato, até hoje as decisões muitas das decisões eram tomadas através do planejamento tributário. Vou vender para a região tal, vou abrir uma filial lá. Vou colocar um CD aqui. Com a reforma tributária, o jogo vai mudar. A ótica do olhar, ela vai mudar, porque talvez não vai mais fazer sentido você ter uma unidade em determinada região, em determinado local, esperando vender para lá, porque esse benefício não vai mais existir. Top. Vamos agora para o presumido, para depois a gente chegar no simples. No presumido, o que muda no jogo com a reforma tributária? Aí a história já muda bastante, tá? Porque o que acontece hoje, no lucro presumido, ele só toma crédito do ICMS. É a mesma sistemática, só que no ICMS. PIS, COFINS e ISS, ele não toma crédito, ou seja, ele vai acumulando impostos. A partir de agora, o lucro presumido ele vai continuar existindo, né? E até trazer um ponto importante aqui, tá, Lucas? Para deixar claro, às vezes, eu sei que a sua audiência vai ter vários níveis, né? Então, só para a gente diferenciar o que é um lucro presumido de um lucro real aqui para entender, tá? Quando a gente fala de lucro presumido ou lucro real,
a gente está realmente falando da tributação sobre o lucro, tá? Essa reforma tributária é sobre o consumo. O lucro, a gente está falando de imposto de renda e contribuição social. No lucro real, a contabilidade ela apura suas receitas, despesas, custos e encontra o lucro real da empresa. E aí sim a gente aplica a alíquota do imposto de renda e contribuição social. No lucro presumido, a Receita Federal ela presume o quanto que a empresa vai ter de lucro. Ou seja, você não precisa apurar no detalhe ali seus custos e despesas porque a Receita está presumindo. Você vai pagar o imposto sobre isso. Essa sistemática ela não muda no lucro real e no presumido com a reforma tributária. O que muda é que, no lucro presumido, eu vou poder tomar crédito agora do IBS, CBS, ou seja, a minha possibilidade de crédito vai ser muito mais ampla do que o que eu tenho no lucro real. E aí, onde que eu vou ter impacto nisso? Na minha precificação de venda, nas minhas despesas, nos meus custos. Então, pro lucro presumido é um impacto muito grande que a gente vai ter. Eu acho que é o regime que fica naquele híbrido ali, que vai ser um problemaço para lidar, né? Quando entrar a parte da reforma sobre patrimônio mesmo, sobre lucro, aí eu acho que esse regime vai estar em xeque, cara. Provavelmente, porque assim, tende a ter uma alteração muito grande, né? E agora, recentemente, você viu, sempre no final do mês, a gente tem aí uma grande mudança, né? O nosso governo ele tem feito isso ultimamente. Na do mês passado foi a diminuição, vamos chamar assim, né? Que eles, na verdade, chamaram de benefícios. Ou seja, foi considerado o lucro presumido como um benefício tributário e aumentou-se a carga tributária dele em 10%, né? Uhum. Ou seja, é um regime que começa a, de fato, chamar a atenção para ver se vai fazer sentido ou não continuar, né? Então, tem muita água para passar nesse rio ainda, né? Mas, por enquanto, é um regime que tá valendo a pena, né? Então, agora vamos entrar no simples, que eu acho que a maior parte da galera tá lá. E a gente vamos destrinchar esse assunto aqui com bastante propriedade e cases. Sim. Primeira coisa que eu queria entender contigo, cara. Quais setores vão se beneficiar com a reforma? Olha, com a reforma tributária, a gente tem que imaginar os setores que estão de uma longa cadeia de produção, tá? Porque lembra, qual que é o principal... Deixa eu só puxar um pouquinho para perto aqui, que ficou longe. A principal mudança dessa reforma tributária que ela trouxe é a possibilidade, o amplo crédito, vamos dizer assim, né? Então, quando você tem uma cadeia de um produto muito longo, vamos entrar aqui, por exemplo, num segmento automotivo. Vamos pensar na indústria automotiva, que ela não está no Simples Nacional, certo? Porém, quando a gente pensa numa indústria automotiva, a gente está pensando num processo lá de cirurgia, da siderurgia, da autopeças, da pintura, do cara que revende eletrônicos. Então, essas empresas elas estão no Simples. Hoje em dia, essas empresas elas vêm somando tributos em cima de tributos. Com a reforma tributária, essas empresas, esse pessoal vai ser impactado. Porque, por exemplo, uma empresa lá que revende uma autopeças, ela vai comprar, ela estando no Simples Nacional, a sistemática dela não vai mudar. Ela vai deixar, ela não vai tomar crédito, porém ela vai vender sem crédito também. Será que o negócio dela ainda vai ser interessante para a cadeia seguinte, para a autopeça seguinte? Ou ela vai ter que se adaptar? Ela vai ter que entrar em outro regime para poder gerar esse crédito, né? Então, quando a gente pensa nesse sentido, imaginando todo mundo numa linha da reforma tributária, esse é um setor que tende a se beneficiar. Porque hoje, se ele não está no Simples Nacional, ele não gera crédito. Então, ele onera a etapa seguinte. E assim sucessivamente. Ele vai ficar caro para o cliente dele. Exatamente. Né? Mas com a reforma tributária, a tendência é que se todo mundo se adequar, vai ser um setor que vai se beneficiar. Entendi. Quem tem cadeia longa, Exato. A indústria se beneficia. Exato. Em geral. Como que fica para o serviço? Rapaz, aí a turma... a turma tá um pouco triste, viu? Porque assim, é lógico, que eu sempre bato na tecla, né, Lucas? A gente tem que analisar cenários e cenários. Mas a tendência é que o setor de serviço, ele tem poucas despesas, né? E essa reforma tributária, de novo, o grande fator é o que você vai se creditar. E você se credita através dos seus custos e despesas. Visto que no serviço você não tem tantas despesas como uma indústria ou um comércio, então, teoricamente, você não vai ter tanto crédito. E a sua alíquota, hoje, padrão que a gente tem, né, o que está sendo discutido, a gente está falando em 28%. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui, tá? Uma empresa hoje de serviço, ela tem o ISS, que vamos falar, 5%, vamos juntar em um município alto que não tem benefício nenhum, 5%. PIS, COFINS, que ela estaria num lucro presumido, por exemplo, mais 3,65%. E imposto de renda e contribuição social. Deve estar dando aí na casa de uns 15% de imposto, tá? Que essa empresa vai pagar. Com a reforma tributária, ela vai para 28%.
Ah, Michael, mas é 28 sobre o faturamento? Não, porque você tem o crédito. Mas que crédito que você vai ter? Ah, você vai trazer contabilidade, você vai trazer aluguel, você vai trazer energia, mas vão ser suficientes para diminuir? A maior Talvez parte é não. mão de obra, né? E mão de obra não muda nada, né? Exato, não muda nada. Então, se você tiver funcionários, né, não muda nada. Então, talvez é aí que a gente tem que ter um olhar estratégico, né? Será que vale a pena a gente terceirizar a nossa mão de obra? Será que vale a pena a gente buscar outras alternativas? Eu acho que esse cenário de terceirização, a gente até discutiu bastante com o Brojo aqui também uma vez. Pega o seguinte, né? Eu vou terceirizar, vou pejotizar a turma. Aí você põe um cara no MEI. MEI não gera crédito. Então Sim. não resolveu nada o seu problema de geração de crédito. Não, eu vou colocar esse cara então no Simples para emitir uma nota que vai me creditar como uma despesa e eu vou conseguir ter uma base de crédito maior. Mas esse cara vai pagar mais imposto, possivelmente você vai ter que pagar mais ele. Uhum. Então não tem muita saída, eu vejo. Tipo, empresa de serviço, na minha visão, o impacto vai ser realmente, a alíquota vai subir, não vai ter como você fugir disso. Esse esquema de vender sem nota também, de ficar, vai acabar. Se o split plan funcionar de fato, mudou o jogo. E vai ter que analisar se você consegue repassar esse aumento para frente. Uhum. Aquelas setores de serviço que não conseguem repassar esse aumento estão em risco absurdo, na minha visão. Sim. É muito difícil você ter uma empresa do Simples organizada o suficiente para estar no lucro real. Senão ela já estaria. Eu acho que a reforma ela vai pegar muito desprevenido. Quem está desprevenido, quem não tá preparado para esse novo jogo, tem uma chance grande de não passar dessa reforma. Quem se preparar vai pegar um oceano azul porque vai ser mais profissionalizado. Exato. Faz sentido? Não, total. Esse timing que você trouxe no sentido de preparação, né? A empresa que está se preparando hoje para a reforma tributária, ela já está atrasada. Porque, de fato, não é simples, e você sabe isso tanto quanto eu, que não é do dia para a noite que a gente organiza uma operação, uma empresa, né? Independente do tamanho dela, existem várias etapas para a gente, de fato, estruturar uma empresa para que ela esteja no regime do lucro real. Ah, Michael, nossa, é muito difícil estar no lucro real, é algo complicado. Não, não é complicado. É simplesmente você trabalhar da maneira correta que vai te deixar tranquilo para o lucro real. Mas a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem os processos, enfim. A reforma tributária ela vai dar essa forçada, porque de fato vai ficar, não vou dizer impossível, porque brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Mas vai ficar muito difícil essa questão de meia nota, essa questão de vender sem nota fiscal. Ainda mais se o split payment provavelmente vai sair sim, tá? Já é uma sistemática que existe fora do país e funciona muito bem. E a gente tem especialistas aqui estudando isso, né? Agora no meio do ano, por exemplo, é uma sistemática que já vai entrar em testes para a empresa do lucro real, alguns segmentos que eles selecionaram, né? E aí, provavelmente, para ano que vem, nos próximos 2 anos, começa a vir aí para as empresas em geral. Então, assim, esse de fato é um ponto que tem que ter atenção. A empresa ela tem que começar o planejamento agora e de forma imediata para entender se vai valer a pena ela continuar no Simples, se não, como é que vai ser o negócio dela. Legal. Vamos fazer alguns cases, eu acho que mais específicos aí para a gente começar a ajudar a turma, né, a ver se eles se encaixam. Vamos pegar um case, por exemplo, tem uma empresa de serviço, estou no Simples Nacional, e o meu cliente são empresas grandes do lucro real. Tá. Então eu vendo um serviço para uma empresa grande. Certo. E é um serviço que tem, empresa grande já gosta de emitir nota, já tem aí, então já tem o processo de ter a receita tudo com nota, bonitinho. Mas como que eu vou ser impactado pela reforma? O que eu tenho que olhar para um negócio se eu tenho essa característica? Bom, aí o que acontece, Lucas? E esse é um caso, assim, pouco comum, né, de acontecer. Uma empresa de serviço vendendo para uma empresa grande, né, é realmente algo que tem bastante. O que acontece se a empresa ela tem que olhar? Primeira questão, ela tem que olhar a base de crédito dela, conforme a gente falou, se ela vai ter créditos suficientes ou não, para avaliar se vale a pena essa troca de regime. Porque ela está preocupada com o cliente dela. Se eu estou no lucro real, o que me interessa é o crédito. E se esse meu fornecedor, que é a empresa de serviço, ela está no Simples, ela vai deixar de gerar crédito para mim. Ou seja, começa a ficar inviável o negócio dela. Então, o que eu tenho que olhar hoje, tá? Eu tenho 3 possibilidades para isso, Lucas. Continuar no Simples Nacional e ver no que vai dar. Essa, para mim, é a pior escolha que a gente tem. É analisar o Simples Nacional híbrido. O que seria o Simples Nacional híbrido? É uma nova modalidade que foi criada por Simples Nacional, onde parte do DAS, parte dos impostos serão recolhidos no DAS, e essa empresa ela vai poder entrar na sistemática do IBS e do CBS.
Mas para que isso aconteça, a empresa tem que estar estruturada também. E aí ela vai ser permitido para ela gerar créditos tributários, né? Ou de fato vai valer a pena essa empresa migrar para o lucro presumido ou para o lucro real, e aí sim ela vir jogar o jogo da reforma tributária 100%. Então o que ela tem que avaliar? Os contratos que ela tem, né? Quais são os clientes que ela possui, se de fato é interessante eu gerar créditos para esses clientes, e no fato é porque são grandes empresas, e olhar dentro de casa aonde que eu vou conseguir aproveitar esse crédito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Uma empresa que vende para lucro real, para grandes clientes, ela tem que se estruturar para colocar a casa em ordem para ela poder gerar crédito para o meu cliente se beneficiar. Exato. E se eu não fizer isso, ele vai pagar uns 10% a mais no custo e vai ficar puto da vida e vai procurar quem faça. Provavelmente, eu não vou falar nem que ele vai pagar, porque se ele vê que ele vai pagar, ele já não paga, já vai buscar o concorrente. Ele vai buscar um concorrente. Porque o seu concorrente provavelmente vai se adequar. Então, acho que fica a dica aqui, ó. Se você olha para sua carteira de clientes, se você tem clientes que são empresas grandes, presta serviço, toma já, começa a correr atrás agora, porque se você não se adaptar para ter o crédito para ele, o seu preço já vai aumentar uns 8% a 10% para ele. E aí você sabe, né? A empresa grande gosta de pagar barato. Então, fique esperto. Vamos para o segundo case agora. Vamos pensar... Eu tenho agora uma empresa de serviço focada em vender para B2B, mas empresas do Simples Nacional. Tá. Qual que é o impacto direto que esse cara vai ter? Bom, o impacto direto desse cliente, o Simples Nacional, é o que eu falo, né? A gente tem que analisar toda a cadeia. Então, vamos imaginar que o meu cliente ele vai continuar no Simples Nacional porque é o negócio dele. Aí o jogo ele já é diferente. Ele não muda tanto porque o Simples Nacional, lembra que o Simples Nacional ele não vai poder se creditar? Ou seja, então para ele a sistemática não muda. Neste caso, já vale a pena a gente olhar o cenário e ver se vale a pena mudar de regime ou não, se vale a pena ela continuar no Simples Nacional ou algum outro regime, mas olhando somente para ela e não tão preocupado com o cliente, né? No sentido de gerar crédito ou não. Então, para essa empresa, para ela se adaptar, obviamente, ela precisa ter os controles, as adaptações corretas, mas a reforma tributária para ela não vai ser tão impactante quanto uma empresa que vende para um lucro real ou um lucro presumido. No sistema de crédito, sim. De crédito. Mas pensando em precificação, esse cara vai ter que passar um aumento de preço para o cliente dele. Ou não. Ou ele vai ter possibilidade. Porque hoje, eu vou pensar, uma empresa do Simples, ela vai lá no anexo, vai subindo lá de 8%, 10%, 15%, 20%, conforme aumenta o faturamento histórico dela. Tem uns enquadramentos, né, de indústria, serviços e tudo mais. Hoje ele vai pagar uma alíquota média aí de uns 12%. Certo. Na reforma, de cara, esse cara já vai subir para 28%. Ou não? A gente está falando do prestador de serviço. Prestador de serviço simples. Mas eu tô imaginando ele assim, a gente vai fazer o cenário e avaliar se vale a pena ele sair... Mudar de regime, mas mudar que de regime impacto ou não. que ele tem no negócio dele. Vamos dar mais um crédito para ele. Vamos falar, o impacto que ele tem no negócio dele. Se ele tivesse que sair, aí sim. Por exemplo, vamos falar, ele tá no Simples, aí se ele sair de hoje de 12% de imposto e ir para 28%, vai ser um impacto grande. Mas a indicação qual que seria? Para ele não sair do Simples Nacional. Não sair do Simples. A princípio exato. Vai ser mais barato, ainda tá no Simples, só que ele tem que se preocupar se ele consegue repassar esse preço, ajustar esse preço para o cliente dele, porque senão ele vai ter que absorver esse aumento de imposto. Exato. Ele tem como fazer isso? Essa é a pergunta. Aí o negócio dele que vai dizer, mas hoje é dificilmente, né? Quem gosta de pagar mais caro, né? Então o cliente dele vai gostar de pagar mais caro? Não vai, né? Por isso que eu acho que a reforma ela tem uma questão ampla, tem o mecanismo de créditos, acho que tem regimes, é legal você saber onde que você vai se beneficiar com mais créditos ou não. Cadeia produtiva, com certeza, é o item que vai ser beneficiado. Sim. Indústrias têm muito mais créditos, sempre tiveram. E o que eu acho que, na minha visão, né, se me corrija se eu estiver errado, indústrias pequenas, até hoje, elas estão no Simples por uma questão de complexidade. Porque é difícil você estar no lucro real se você não tiver uma organização interna. Então você fica no Simples por uma questão de bagunça. Você não organiza a casa, você já se acostumou a pagar um imposto mais alto, tá no Simples por uma questão de você não enfrentar a bagunça. Na reforma, cara, so sorry, você não vai ter mais essa possibilidade. O seu imposto vai subir e se você não tomar crédito, você vai pagar mais imposto e a sua indústria, mesmo que pequena, tem uma chance boa de não conseguir absorver esse aumento da alíquota e você vai sofrer na sua margem
ou perder carteira de clientes, porque ninguém gosta de pagar mais caro. Sim. Na minha visão, um pouco é essa da indústria pequena, do simples. Faz sentido? Total sentido, Lucas. E o que acontece? Até para complementar, o que acontece? A reforma tributária, ela também vem para quebrar um mito, que planejamento tributário são para grandes empresas. Não. A pequena indústria hoje, ela tem a possibilidade de jogar o mesmo jogo da grande empresa. E a reforma tributária vai manter isso. De fato, precisa se planejar e fazer um estudo para avaliar se faz sentido ou não. E isso é aquilo que a gente está falando, olhar sua cadeia de fornecedores, sua cadeia de clientes, seus produtos e os seus custos e despesas para ver se você vai poder tomar crédito ou não, o quanto que vai repassar isso para o seu cliente. Mas, de fato, hoje, a pequena indústria que não se planejar, que não se estruturar internamente e organizar a casa, provavelmente ela vai começar a cada vez mais ficar fora do jogo. Então, de fato, o planejamento hoje nunca fez tanto sentido quanto este é o momento, Lucas. Eu acho que muda muito o jogo, né, cara? Agora vamos pegar um outro exemplo mais tangível, assim, pra galera começar a se identificar. Eu tenho um restaurante, um bar, alguma coisa que eu tenho, uma padaria, que é um varejo de atendimento ao público. Eu tenho um processo que eu compro matéria-prima, eu tenho uma industrialização ali, então eu compro bastante insumos, fabrico algum produto interno, pode ser restaurante, padaria, bar, cara, toda essa galera encaixa bem nesse modelo. E eu vendo basicamente para o consumidor final. Hoje já lá no balcão, Pix eu já faço direto na minha conta, sem pagar nenhum cupom fiscal. O outro eu já imito, quando é cartão eu faço cupomzinho fiscal. Como que esse cara vai ser impactado na reforma? Aí a gente vai entrar no ponto que a gente estava começando agora há pouco, com a do serviço. Que é o ponto que você trouxe, e isso sim vai impactar esse pequeno empresário. Ou seja, a gente tá uma visão no mercado que essa empresa, ela não será impactada. E, na verdade, é aí onde ela será uma das mais impactadas com o custo. Por quê, Lucas? Hoje, você vende ali para o consumidor final, para a pessoa física, vamos lá tomar o nosso café. A gente não está interessado em crédito tributário, eu não estou interessado em IBS e CBS. Perfeito. Então, esse empresário pensa, não, para mim não vai me afetar porque o meu cliente ele não está interessado em crédito. Só que você concorda comigo, ô Lucas, que se eu organizar minha casa e entrar no regime, eu vou poder tomar crédito para o meu negócio? Ou seja, hoje, o bar, o restaurante, a lanchonete, a varanda ali da dona Filó, enfim, que vende, se ela se adequar, ela vai poder tomar crédito de tudo que ela compra, basicamente, né? Tudo que ela compra e tem como despesa. Ela vai abaixar o custo dela. Eu não tô falando do meu preço de venda, eu tô falando do meu custo das minhas despesas. Ou seja, eu vou conseguir reduzir isso. E você sabe muito bem, quando eu reduzo custo e despesa, isso afeta aonde no meu negócio? Minha margem fica melhor. Minha margem fica melhor. Sobra mais dinheiro no meu bolso. Exatamente. Então, assim, aonde que eu tenho que olhar, Lucas, pra esse negócio? É pra minha entrada. Porque às vezes vale a pena eu sair do regime, elevar minha alíquota de 28%, só que eu tenho muito crédito. E aí eu vou pagar menos do que o Simples Nacional. Ou seja, repito, não existe um número mágico, pessoal. A gente tem que analisar cada tipo de negócio, o que tem dentro e quais são seus clientes para a gente determinar qual que é o melhor regime tributário para você pós e antes reforma tributária. Então você está me falando o seguinte, deixa eu ver se eu entendi de novo. Um cara que tem compra de insumos, que tem matéria-prima, que transforma, hoje chega a nota de 1.000, ele paga o 1.000, acabou, é custo da mercadoria. Porém, num cenário, se eu fizer uma organização bonitinha, controlar estoque, tiver de fato esse bom controle, em vez de eu custar 1.000, vai me custar 800. Exato. Porque os outros 200, eu vou colocar como abater o imposto que eu vou pagar lá na frente. Exato. E nisso diminui o meu custo de produção. E nisso diminui meu custo de produção, vai diminuir a minha hora de venda, e aí ou eu vou poder ser muito mais competitivo, né? E também reduzir o meu preço de venda final, para de fato conquistar mercado ali e reduzir minha margem, ou não. Ou eu mantenho o meu preço de venda e aumento a minha margem do meu negócio, né? Então aí vai estratégias de novo para definir. E aí que eu acho que fica uma segunda dica, né? A primeira dica que eu acho que é fundamental é analisa a sua carteira de clientes para quem que você vende. Cara, eu vendo para empresa grande, B2B, lucro real, empresa grande. Esse cara vai querer crédito. Eu vendo para B2B Simples Nacional, B2B pequeno, dono de empresa ou B2C. Esse cara não vai querer crédito. Mas eu tenho que daí fazer a segunda pergunta. Como que é minha cadeia de fornecedores? Olha pra dentro. Se eu tenho muitos fornecedores que são serviços, empresas do Simples, cara, esses caras não vão me dar crédito.
Não adianta eu ficar querendo mudar de regime, que eu não vou ter crédito para bater. Agora, se eu compro de empresas grandes, cara, e alimentação é muito isso. Você vai comprar de Coca, Ambev, você vai ter sempre produtos aí de distribuidoras, você vai ter nota. Você tem nota quente. Se a sua proporção de fornecedores tiver, de fato, crédito, faz sentido você analisar e também olhar para isso. Então, olhar a carteira de clientes é uma parte, olhar a carteira de fornecedores é uma outra parte desse assunto que eu estou entendendo. É isso? Exatamente. Hoje a reforma tributária, ela vem para chamar os dois olhares. Você tem que olhar tudo que entra na tua empresa e tudo que sai. Isso sim vai determinar qual o melhor regime tributário para você. Será que eu vou ter crédito em todas as minhas entradas? Poxa, vou. Então, já olho um olhar diferente. Isso vai impactar a minha margem. Não vou ter. Então, deixa eu olhar minha saída. Será que eu sou obrigado no sentido do quê? O meu cliente, ele precisa do crédito tributário também? Então, já tenho que olhar com mais cuidado isso. De fato, a reforma tributária, ela vem trazer esse olhar mais clínico para o cliente do teu negócio. Top. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre precificação, cara. Hoje a gente está acostumado a precificar da seguinte forma, né? Ah, o meu preço aqui é de 1.000, eu já sei que eu vou pagar lá 10% de imposto, então vai sobrar para mim 900. Essa é a mecânica que a gente está acostumado. E aí, quando a gente vai precificar, a gente inclui o imposto dentro do preço e já dá para o cliente o preço total. Nos Estados Unidos, que já tem esse mecanismo, já é diferente. O cara fala o preço e depois o imposto é destacado por fora. E o imposto, ele muda a mecânica de cálculo, que é sobre o preço cheio já. Então, você fala, meu produto é de 900, 10%, não vai dar 1.000, né? Vai dar 990. Sim. Como que vai ficar essa questão de precificação? A gente vai seguir essa mesma regra? Vai mudar? Como que funciona aqui para a gente já começar a pensar em posicionamento de preço? Vai mudar nessa sistemática também, né? Então, hoje o imposto ele vai ser calculado, né? Hoje é por dentro, com exceção do IPI, né? E após a reforma tributária, o imposto ele vai ser calculado por fora. Exatamente no exemplo que você trouxe. Então, o preço que você vai pagar, que você vai passar agora para o seu cliente, vai ser o preço sem o imposto, né? E aí o cliente vai calcular mais o IVA, né? Que a gente chama, que é o imposto sobre o valor agregado. Então, você vai pagar R$1.000 mais 28% de imposto. Então, essa modalidade agora ela vai alterar também e isso impacta diretamente no seu preço de venda, né? Na maneira que você vai divulgar aí. Mas a nota que eu vou emitir é somando os dois. É somando os dois. Isso é importante. E aí, indo um pouquinho mais para frente, né? Não só vou emitir a nota... Olha só que interessante, né? Eu vou calcular separado, ou seja, meu imposto ele vai ser por fora. Vou emitir a nota com os dois e provavelmente eu só vou receber um deles, né? Então, imagina o impacto, Lucas, que isso vai gerar no fluxo de caixa das empresas. Ou seja, meu preço é R$1.000, mais com imposto, vamos falar que a alíquota hoje que está sendo discutida é de 28%, então vai ser R$280 de imposto. Vai estar destacado na nota R$1.280. Quando o meu cliente for receber, quando eu for receber desse pagamento, ele vai pagar os R$1.280. Mas existe a charadinha que a gente falou no início da conversa, que é o split payment. O que é o split payment? O split payment é, o leão vai lá e fala, opa, essa parte aqui é minha. Então, você só vai receber o líquido. É como um imposto retido, né? Então, os 280, a hora que o seu cliente pagar, ele já vai ser destinado à União e você vai receber somente os R$1.000. E qual que é o grande impacto nisso no negócio? É que hoje você receberia esses R$1.280, trabalharia 30 dias, vamos dizer assim, até você pagar o imposto no mês que vem, né? Ou seja, ele vai sair do seu fluxo de caixa e você só vai ter os R$1.000. Então, o impacto hoje para uma empresa, que a gente está falando aqui, não é somente estruturar para reforma, né? Talvez o empresário está com esse pensamento, não, vou estruturar somente para ver se o meu regime faz sentido ou não. Não, é estruturação financeira também, estruturação dentro de casa, administrativa, para que você não venha quebrar. Você pode estar no melhor enquadramento, pode estar no melhor regime tributário, mas se a parte financeira ela também não está alinhada ao seu fluxo de caixa, top, a empresa vai sentir. Então, vamos pegar o gancho disso aqui que eu queria dar uma dica, depois a gente vai entrar nesse assunto de caixa, que é super importante. Dica aqui, gratuita, hein? O que a gente dá para os nossos clientes boa, de dica, daí você me fala se faz sentido. Deixa eu anotar essa dica. Os contratos que a gente fecha hoje, a gente já usa a mecânica da reforma. Perfeito. A gente fala o preço líquido, informa qual que é a alíquota hoje, está em contrato, destacando qual é o valor da alíquota, e deixo já no contrato específico que quando ela mudar, o preço vai ser ajustado automaticamente. Perfeito. Faz sentido isso? Posso fazer? Total.
É uma dica boa? Essa é uma dica boa, eu acho que é pouca, é excelente essa dica. Porque isso é o que a gente tem pedido para muitos clientes nossos, rever de fato essa sua precificação, seu contrato, não só na sua venda, mas na sua compra, né? Porque é o que vai mudar o jogo. Então hoje, como o imposto ele tá embutido, você não sabe direito o que é, o que não é, tá uma linha certa nebulosa. Quando você traz essa clareza e você já especifica neste momento, não vai ser em 2027 que o seu cliente vai bater na tua porta e falar, ó, eu não consigo assumir esse compromisso, não dá pra gente seguir esse contrato e você vai ter que assumir essa perda. Então, essa dica que o Lucas trouxe realmente é uma dica excelente. Tá de graça essa, hein? Agora vamos entrar nessa questão do regime de caixa, que eu acho que é super relevante. Eu acho que muitas empresas vão sofrer com isso. O split tem ainda desenvolvimento, tem muita coisa a acontecer, vai ter teste. Mas ele traz uma mecânica que muda o jogo completamente, né? Hoje, só para entender assim como exemplo, né? Você vai lá, vendeu por 1.000, o seu imposto que você vai ter que pagar é 20%, 200 é do governo. Porém, entra 1.000 no seu caixa hoje, você vai mandar as notas para o seu contador, ele vai apurar a DAS e lá no dia 20 você vai pagar. Então, se eu recebi hoje, sei lá, hoje é dia 10, eu vou ficar com esse dinheiro no meu caixa até o dia 20. Então, eu trabalho com o dinheiro do governo. É isso que é. No futuro, com o split, você só vai receber já os 800. Os outros 200 que você está acostumado a girar no seu caixa para pagar despesa, comprar mercadoria, desapareceu. Você não tem mais como trabalhar com o dinheiro do governo, a inadimplência do governo vai ser 0. Então, outro fator que a gente usa também como empresário muitas vezes é, cara, tô com dificuldade, qual que é o primeiro cara que você para de pagar? Seu sócio maior. Você é o governo. Agora, essa possibilidade também vai deixar de existir se o split realmente for para frente para todos os níveis de empresa. Aí cai uma outra mecânica. Quem tem caixa para suportar isso? Que recomendação que você dá para essa galera nesse momento? Porque, cara, se eu não tiver um capital de giro, eu vou ter que reforçar meu capital de giro, né? Sim. A maior parte dos empresários nem sabe qual que é o capital de giro. Então, reforçar algo que eu não conheço é impossível. Eu não sei nem que número que eu tenho que ter de saldo na conta para fazer. Agora, só essa mecânica, só para dar um indicativo pessoal, qual que seria o fator que ele deveria aumentar em capital de giro só por mudança dessa mecânica? Seria só o imposto que ele está acostumado a pagar no mês? Não, acho que não, porque assim, ó, o que acontece? Se a gente for imaginar só o imposto que eu vou pagar no mês, então a gente tá falando aí de, ele vai calcular lá uma margem de 5%, 10%, não vai ser suficiente, Lucas. Então, de fato, você trouxe assim, como que o empresário vai se planejar para talvez algo que ele nem conheça, né? Aí, de fato, é o que a gente fala, tem que realmente ter um olhar para dentro da casa, entender toda a operação dele, para a gente encontrar esse valor de capital de giro para ele, e aí, de fato, ele conseguir suportar. Porque hoje, para quanto que ele vende? Quais são os clientes que ele possui? Será que esse cliente vai ter split payment ou não? Porque até o que tem falado hoje, a reforma tributária, o que ela tem dificultado, tá? Até a nossa análise. Ela tem uma emenda geral dela, onde colocou-se as regras gerais, mas as regulamentações, elas estão sendo publicadas aos poucos. Então, a gente ainda não tem ela desenhada 100%. Então, o split payment hoje, ele vai se aplicar a alguns negócios e outros negócios não. O quanto do teu negócio vai ser impactado? Então, isso precisa ter uma análise profunda para que a gente determine esse valor, quanto que você vai ter aumento de capital. E como é que eu vou aumentar o capital de giro? Corro para o banco? É uma alternativa, mas custa caro. Pega o dinheiro emprestado com o cunhado? Difícil. Será que se eu olhar para de novo, ó, será que se eu olhar para dentro de casa, eu tenho créditos a recuperar? Talvez essa é uma opção mais barata. O que eu vejo muito, que a gente está atendendo e a nossa prioridade, até vou pegar uma dica com você se a gente está no caminho certo. A nossa leitura é aquelas empresas que chegam mal estruturadas e que não têm uma margem robusta, não conseguem ter uma margem no serviço acima de 30% para começar o jogo, cara. Abaixo de 30% você já está... Mesmo no cenário atual, você já está ruim. Sim. E aqueles outros que tem no varejo, que a margem é mais apertada ainda, que tem mais estresse assim, de margem... O que a gente enxerga? Primeira etapa desse ano, nossa prioridade está sendo em aumentar de fato a eficiência para a gente ter mais margem, para a gente conseguir surfar uma onda onde vai apertar o cenário competitivo. A nossa leitura um pouco no começo da reforma, quando tiver a mudança de alíquota real, vão ter pessoas que já estão atentas e vão aumentar preço,
vão ter que aumentar porque já sabem o jogo, vão se antecipar porque tem que fazer isso, preservar a caixa é a sobrevivência da empresa. Mas vai abrir um mercado para quem é informal, para quem joga o jogo errado, que vai surfar uma onda temporária pequenininha, porque logo em seguida esse cara quebra. Então acho que vai ter um estresse no mercado de inflação. Quem estiver antecipando já vai jogar o jogo, vai perder cliente sim, cara. Vai ter cliente que vai reclamar, vai contratar um menorzinho, só que esse menorzinho não vai sobreviver. Esse cara bagunçado vai durar pouco. Então a gente tem que de fato fazer um negócio com mais eficiência esse ano, colocar a casa em ordem, ter uma margem robusta, compor um capital de reserva para suportar um período de estresse, que vai ser essas transições, porque depois quem é amador não vai sobreviver. Essa é a nossa visão no doutor financeiro. Para você, qual que é a sua visão na COS? A minha visão é bem similar à de vocês, tá? Porque, de fato, agora a gente está entrando no jogo dos empresários, né? Ou seja, você sair do empreendedor no bom sentido que eu estou trazendo aqui, que é aquele cara que vai realmente construindo as coisas e se tornar um empresário. O que é um empresário? Na minha visão, simplória para explicar para vocês. É o cara que olha para o negócio dele, ou seja, toma as decisões com base. E eu vou até trazer mais uma informação aqui agora para você, Lucas, da questão da reforma tributária, a importância de você conhecer. Que você trouxe um exemplo. Vai surgir aventureiros, vamos dizer assim, que não vai entender a reforma tributária e vai praticar um valor muito menor do que deveria em uma empresa desorganizada. Só que se eu entrei na reforma tributária por completo, o meu crédito, observe bem, o meu crédito, eu só vou poder tomar ele depois que o meu fornecedor pagou o imposto. Isso vai mudar completamente a sistemática. Hoje, trazendo para aquele exemplo nosso ali atrás, vendi 1.000, emiti a nota fiscal, vou pagar somente lá no dia 20 o imposto. Com a reforma tributária, eu vou pagar só lá no dia 20 o imposto, por exemplo, via split payment ou não. Só que o meu cliente ou o meu fornecedor, eu só vou poder tomar esse crédito dele quando ele pagar o imposto. Enquanto ele não pagar, eu não posso tomar esse crédito. Ou seja, eu preciso que o meu fornecedor esteja adequado também. Então eu vou exigir, além de eu exigir crédito, eu vou fiscalizar o governo. Ele conseguiu criar uma sistemática onde eu vou fiscalizar os meus fornecedores para que não tenha inadimplência. Então, ou seja, toda a cadeia ela vai ter que estar estruturada. O empresário ele vai ter que sair do jogo amador e virar realmente um profissional do negócio dele. O Brasil nunca foi para amadores, agora ficou mais difícil ainda, né? Agora ficou complexo. Agora vamos lá, pra gente... O assunto, cara, a gente vai ficar falando aqui. Eu gosto sempre de coisas mais práticas, né, cara? Eu acho que tem muita gente vendendo reforma para contador e advogado. Aqui a gente não fala com o contador e advogado, aqui a gente fala com o empresário. Então a gente traz as coisas mais pé no chão. Vamos pensar de novo na cabeça aqui do empresário agora esse ano. Vamos focar na galera do simples. Qual que seria a prioridade do cara agora? Por onde que você... Um cara que tá do zero... Não tem nada, tem empresa familiar, mistura pessoa física com jurídica, tem parte com nota, parte sem nota. É o cenário que a gente está habituado, que é onde a gente trabalha muito bem para organizar e colocar no jogo. Qual que seriam as prioridades desse cara para esse ano? Onde que ele tem que, de fato, em dezembro de 26? Como que ele tem que chegar em dezembro de 26 para ele estar preparado para um cenário de reforma com maior competição e mais agressiva aí em custos, preços e tudo mais? Perfeito. Bom, então para esse cenário, esse Simples Nacional que está operando hoje, como que ele tem que chegar no final do ano? Conhecendo toda a sua cadeia de fornecedores, quem está no Simples Nacional, quem não está no Simples Nacional, para saber quem vai gerar crédito para ele ou não. Ter mapeado todos os clientes dele, se é interessante ou não gerar crédito para os clientes dele. Com um fluxo de caixa saudável para suportar agora essa retenção dos valores que vai ter na hora do pagamento do imposto, né? E a empresa dele organizada para, de fato, ele encarar o próximo ano agora em 2026. Ou seja, ele precisa fazer uma revisão dentro de casa, um alinhamento para realmente atingir essa estrutura. Então, eu começaria por esses passos. Levantando meus fornecedores, levantando os meus clientes, renegociando contratos, porque é algo fundamental, igual vocês têm feito lá na Doutor Financeiro, e de fato entendendo ali o produto dele. Eu acho que essas 4 etapas São que eu 4 começaria. Top. Cara, vamos lá, a gente já tá estourando o tempo aqui, o pessoal do estúdio já tá nervoso, cara feia, mas vamos pegar um último gancho que eu acho que é legal. Pessoal,
Reforma tributária muda o jogo completamente. E por isso que eu e o Marco a gente vai lançar também um negócio que vai te ajudar. A gente vai colocar uma IA para te ajudar a fazer um diagnóstico específico do seu negócio. Você vai entrar lá no seu WhatsApp, responder meia dúzia de perguntas específicas do seu negócio, baseada muito nesse bate-papo que a gente teve aqui. E ela vai te ajudar a falar de fato qual que é a sua prioridade, o que você tem que colocar foco, conforme o seu segmento, sua carteira de clientes. Então, fique esperto. Logo, logo vai estar no mercado aí já, disponível, gratuito, para que todo mundo possa sair do base zero, né? A ideia aqui é criar valor e que, cara, quem for de fato jogar o jogo certo, vai se dar muito bem. Essa é a nossa visão. E aí o Marco é parceiro nosso aqui também nessa iniciativa. Quer comentar um pouquinho como que vai ser isso? Eu acho que é exatamente o que você falou, né? A nossa visão é a gente joga o jogo real, né? Ou seja, o jogo de quem tá de fato no campo, trabalhando, batalhando. Então, a nossa visão não é de curso, a nossa visão não é vender um manual, e não, é mão na prática. É realmente ajudar o empresário a passar por esse momento delicado, manter a sua estrutura. A gente sabe que hoje o Brasil, ele é um país complexo, é um país difícil de se lidar, né? Pela complexidade tributária e pela falta de conhecimento no empreendedorismo. Então a gente compartilha dessa visão de trazer esse conhecimento e a gente acredita, de fato, que a mudança ela vem através do trabalho, da dignidade, e o nosso objetivo é esse, é trazer uma ferramenta que seja simples, que o empresário possa ali, no pouco tempo que ele tem, fazer uma consulta, avaliar o quanto que a reforma tributária vai ser impactada no negócio dele, e a gente está à disposição para ajudar ele a passar por esse processo. Top. Cara, vai ser muito legal. Então, ó, fique esperto. Em breve aí você vai receber algum anúncio, alguma coisa. Cara, vale muito a pena. Se prepara que quem sobreviver a esse cenário vai ter muitas oportunidades. Quem não se preparar, possivelmente vai ficar no meio do caminho. O Brasil nunca foi para amadores e cada vez mais vai ficar difícil. O Brasil aqui, a questão do governo não tá mexendo à toa nessa cumbuca, né, cara? Ele quer mais dinheiro e sabe de onde ele vai tirar. Michael, muito obrigado pelo bate-papo. Agora fala pra turma aí, como que eles te encontram, qual que é o seu perfil no Instagram, site, WhatsApp, como que a turma pode entrar em contato contigo para tirar mais dúvidas? Não, bacana, Lucas. Primeiro eu queria agradecer aí pelo tempo, pelo bate-papo. Acho que é algo muito, muito relevante. É um momento delicado que a gente está vivendo, né? A pauta tributária no Brasil, ela sempre foi algo muito complexo de ser discutido e hoje não é diferente, mas é extremamente necessário que a gente fale sobre isso. Bom, para me encontrar, existe o meu Instagram pessoal, que é @omaiconsantana. Lá a gente fala bastante de reforma tributária, bastante de contabilidade, bastante de controladoria para os pequenos e médios negócios, né? E compartilha algumas coisas lá também. Tem o @COS Contabilidade, que aí é o do nosso escritório. Então, você pode nos encontrar lá por lá também, que a gente vai estar à disposição aí para ajudar vocês. Top. Cara, muito obrigado, Michael. Espero ter ajudado vocês também. Se gostou, se assistiu até aqui, dá uma curtida, compartilha, chama seus amigos que também são empresários para se prepararem para esse novo ambiente. E até o próximo episódio. Valeu!